O silêncio era a coisa mais barulhenta na sala. Era um cobertor grosso e pesado, que sufocava os sons restantes de risadas e música de poucas horas atrás. O ar ainda cheirava a carne de churrasco e cerveja barata. Um fantasma da festa. Copos de plástico vazios estavam espalhados pelos balcões e pelo chão, alguns em pé, outros tombados em pequenas poças tristes. Pratos de papel com manchas de vinagrete ressecado estavam empilhados precariamente na mesinha de centro. Era o tipo de bagunça que sinalizava que todos tinham se divertido. Mas tudo o que eu sentia era um vazio frio e limpo. Minha própria voz ecoava em minha cabeça. Uma gravação presa em um loop. Ela está grávida. E o Léo é o pai. Eu encarei a parede. Para uma foto emoldurada minha e da minha irmã do verão passado. Nossos braços um ao redor do outro. Sorrindo tão abertamente que parecia que nossos rostos poderiam rachar. Parecíamos felizes. Parecíamos inseparáveis. Uma calma estranha se instalou sobre mim. Do tipo que vem depois que o furacão passa, e você fica de pé nos escombros. A tempestade dentro de mim tinha se esgotado, não deixando nada além dessa determinação fria e silenciosa. Mas esse foi o fim. O começo foi há apenas algumas semanas. Quando o mundo ainda fazia sentido. Quando o maior problema da minha vida era descobrir como cobrir a parte do aluguel da Marina, sem que ela percebesse. Nosso apartamento não era grande coisa. Apenas 2 quartos em um prédio antigo, em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. O chão rangia. Os canos gemiam no inverno. E o lugar todo tinha um cheiro constante e suave de amaciante de roupas da lavanderia do térreo. Mas era nosso. Era nosso santuário. O pequeno reino que construímos depois que Marina finalmente se cansou de viver sob o teto de nossos pais. Eu já morava sozinha há um ano. Trabalhando em turnos duplos na cafeteria. Economizando cada centavo. Quando Marina me ligou chorando em abril. Depois de mais uma briga feia com o pai. Eu não hesitei. Vem morar comigo. Eu disse. E assim. Sem mais nem menos. Ela veio. Nossas vidas entraram em um ritmo confortável. Eu era a pessoa da manhã. Meu alarme tocava às 5. Eu andava na ponta dos pés pela pequena cozinha. Fazendo café. O cheiro preenchendo o apartamento. Eu sempre deixava uma xícara para ela no balcão. Do jeitinho que ela gostava, café com muito leite e 2 torrões de açúcar. Marina era a coruja da noite. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio e estava no que chamava de seu verão sabático. O que basicamente significava dormir até o meio-dia e maratonar reality shows. Eu não me importava. Eu me lembrava de ter 18 anos. Aquela sensação aterrorizante de estar no topo de um penhasco com o mundo inteiro se estendendo abaixo de você, sem ter ideia para que lado pular. Ela precisava de tempo. Eu podia dar isso a ela. Clara, você pegou meu suéter cinza? Ela gritava do quarto dela por volta do meio-dia. A voz ainda grossa de sono. Está na cadeira do meu quarto. Eu respondia da sala. Onde estaria pagando contas em nossa minúscula mesa de jantar. Aquele com a mancha de tinta na manga. Esse é o meu favorito. Ela gemia. Mas 1 minuto depois aparecia na porta. Vestindo o suéter. Com um sorriso sem graça no rosto. Obrigada. Ela era minha sombra. Meu eco. Nós nos parecíamos. Com o mesmo cabelo escuro e ondulado da nossa mãe, e o mesmo queixo teimoso do nosso pai. Mas ela era a versão mais suave de mim. Onde minhas bordas eram afiadas e definidas pela responsabilidade. As dela ainda estavam borradas pela juventude. Eu a protegia. Esse era o meu trabalho. Eu fazia isso desde que ela nasceu. Eu me certificava de que o aluguel estava pago. A geladeira abastecida. E que ela nunca precisasse ver o quão perto às vezes estávamos de não conseguir. Tudo o que ela tinha que fazer era descobrir quem ela queria ser. E então, havia o Léo. Léo era meu namorado. Estávamos juntos há quase um ano. Desde que ele começou a frequentar a cafeteria todas as manhãs. Ele pedia um café preto grande e se encostava no balcão, exibindo aquele sorriso fácil e meio de lado que fazia meu estômago dar uma pequena reviravolta.
Ele tinha um jeito de fazer você sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Ele era charmoso e engraçado. E foi a primeira pessoa que me viu como mais do que apenas a irmã mais velha e responsável da Marina. Ele me via. Quando Marina se mudou, eu me preocupei que seria estranho, que ele se sentiria sem espaço. Mas Léo a incluiu em nossa vida perfeitamente. Ele trazia pizza nas sextas-feiras à noite. E nós três nos espremíamos em nosso sofá surrado, discutindo sobre qual filme assistir. Ele ouvia as histórias longas de Marina sobre seus amigos com interesse genuíno. Ele a ajudava com suas candidaturas de emprego feitas sem muito entusiasmo, fazendo-a rir quando ela ficava frustrada. Você consegue, Mari, ele dizia, dando um cutucão em seu ombro. Eles seriam loucos de não te contratar. Ele se tornou parte da nossa pequena família. Ele era o irmão mais velho, divertido e estável que ela nunca teve. E o namorado atencioso e carinhoso que eu sempre quis. Às vezes eu os observava, os dois brincando no sofá enquanto eu cozinhava o jantar. E um calor se espalhava pelo meu peito. Era isso. Essa era a minha vida. Não era perfeita, mas era real. E era feliz. Eu estava cuidando da minha irmã. Eu estava apaixonada. E estávamos economizando para nos mudarmos para um lugar maior no outono. Um lugar com uma varanda de verdade, e talvez até uma máquina de lavar louça. Éramos uma equipe. Nós três. Inseparáveis. Olhando para trás. Os sinais estavam lá. Eram pequenas, minúsculas fissuras na fundação que você não notaria a menos que estivesse procurando por elas. Eu não estava procurando. Eu não queria vê-las. Havia o jeito como os olhos de Marina demoravam em Léo um segundo a mais, quando ele não estava olhando. Eu descartei como uma simples paixonite. Do tipo que uma irmã mais nova tem pelo namorado legal da irmã mais velha. Era inocente. Havia o jeito como Léo às vezes ficava quieto e distante depois que eu falava sobre nosso futuro. Sobre o novo apartamento ou meus planos de voltar para a faculdade. Ele apenas sorria e mudava de assunto. Eu dizia a mim mesma que ele era apenas um cara que vivia o momento, que não gostava de planejar muito à frente. Era apenas sua personalidade. Havia os pequenos segredos. Uma piada interna entre eles da qual eu não fazia parte. Um olhar rápido e compartilhado durante o jantar que eu não conseguia decifrar. Eu sentia uma pontada de algo. Irritação? Ciúmes? Mas eu reprimia imediatamente. Eu estava sendo ridícula. Paranoica. Eles moravam juntos. Claro que eram próximos. Eu queria que eles fossem próximos. Era melhor assim. Facilitava minha vida. Uma tarde. Cheguei do trabalho mais cedo. Meu turno foi interrompido porque a máquina de expresso quebrou. Entrei e os encontrei sentados no chão, cercados por velhos álbuns de fotos. Meus álbuns de fotos. Olha essa aqui. Marina estava rindo, segurando uma foto minha do ensino fundamental. Só aparelho nos dentes e cabelo crespo. Você parece tão nerd. Clara. Léo estava sorrindo. Um sorriso genuíno e caloroso. Eu acho que ela está fofa, disse ele. Seus olhos encontrando os meus enquanto eu estava parada na porta. Ele piscou. Meu coração deu sua pequena reviravolta habitual. Viu? Eu disse a mim mesma. Nada com que se preocupar. Eles estavam apenas se entrosando. O que vocês estão fazendo? Perguntei, jogando minha bolsa no chão e tirando os sapatos. Apenas fazendo uma viagem pela estrada da memória, disse Léo, batendo no chão ao lado dele. Marina estava me mostrando seus maiores sucessos. Eu me sentei, encostando-me nele enquanto Marina virava para outra página. Era uma foto de nós duas na praia. Talvez 10 anos atrás. Eu estava com o braço em volta de uma Marina muito menor, protegendo-a de uma onda. Ela estava agarrada ao meu lado. O rosto uma mistura de medo e excitação. Eu me lembro desse dia, disse Marina suavemente. Eu tinha tanto medo do mar. Mas você me disse que não deixaria nada acontecer comigo. E não deixei. Eu disse, apertando sua mão. Léo passou o braço em volta dos meus ombros. Você sempre foi uma ótima irmã mais velha. Não é? Eu inclinei minha cabeça em seu ombro.
inalando o cheiro familiar de seu perfume. Eu tento. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Parecia sólido. Real. Nós três, sentados no chão do nosso apartamento barato, cercados por memórias. Senti uma onda de amor tão poderosa que quase doeu. Eu amava minha irmã. Eu amava meu namorado. E eu amava a vida que estávamos construindo juntos. Eu estava tão feliz. Tão estupidamente inconsciente de que estava sentada numa sala com as duas pessoas que estavam, sistematicamente, destruindo tudo. A verdade já estava ali, escondida atrás dos sorrisos deles. E eu estava prestes a cair de cabeça nela. A mudança em Marina foi gradual no início. Começou algumas semanas depois daquele dia com os álbuns de fotos. Ela começou a dormir mais. Não apenas até o meio-dia, mas às vezes até às 2 ou 3 da tarde. Quando estava acordada, ficava quieta, retraída. A risada fácil que geralmente preenchia nosso apartamento desapareceu, substituída por um silêncio tenso. Ela mal tocava na comida. Seus olhos constantemente fixos no celular. Está tudo bem, Mari? Perguntei uma noite. Estávamos comendo comida japonesa que pedimos por aplicativo no sofá. Uma antiga tradição de sexta à noite. Ela mal tinha tocado em seu yakisoba. Ela deu um pulo, como se minha pergunta a tivesse assustado. Sim, tudo bem. Só estou cansada. Você tem andado muito cansada ultimamente. Ela deu de ombros, empurrando o macarrão em sua embalagem com um hashi. Acho que é a crise pós-formatura. É estranho não ter uma rotina. Parecia plausível. Eu deixei para lá. Mas a sensação de que algo estava errado persistiu. Um nó frio na boca do meu estômago. Ela começou a me evitar. Ficava no quarto com a porta fechada sempre que eu estava em casa. Se eu batesse, ela gritava que estava ocupada ou tentando dormir. Ela parou de pedir minhas roupas emprestadas. Parou de deixar suas canecas de chá vazias na mesinha de centro. Era como se ela estivesse tentando se apagar de nós os espaços compartilhados. Ela começou a passar mal pela manhã. Eu a ouvia no banheiro. O som de vômito abafado pela porta fechada. Quando eu perguntava se ela estava bem, ela culpava a comida que não caiu bem ou uma virose. Talvez você devesse ir ao médico, sugeri. Minha voz tensa de preocupação. Eu estou bem, Clara. Pelo amor de Deus. Para de bancar a mãe. Ela respondeu bruscamente. A aspereza em seu tom me deixou em silêncio. Marina nunca falava assim comigo. Nós discutíamos. Claro, como todas as irmãs. Mas havia uma crueldade em sua voz que era nova. Parecia que ela estava me afastando, construindo um muro entre nós. Tijolo por tijolo. Tentei falar com Léo sobre isso. Você notou algo estranho com a Marina ultimamente? Ela parece esquisita. Estávamos no meu carro, a caminho do supermercado. Ele estava olhando pela janela do passageiro, os dedos batucando inquietamente no joelho. Não sei. Para mim, parece a mesma Marina de sempre. Provavelmente só crise de adolescente ou algo assim. Ele disse isso casualmente. Casual demais. Ele não me olhou nos olhos. Parece mais do que isso. Insisti. Estou preocupada com ela. Ela já é grandinha. Clara. Ela sabe se cuidar. Você não pode resolver todos os problemas dela para ela. Ele finalmente se virou para me olhar. Mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Você nunca se cansa de ser a responsável? Suas palavras doeram. Principalmente porque eram verdadeiras. Eu estava cansada. Eu estava cansada de me preocupar. Cansada de sentir que todo o peso do nosso pequeno mundo repousava sobre meus ombros. Mas que escolha eu tinha? A distância entre mim e Marina se transformou em um abismo. O silêncio no apartamento se tornou mais pesado, denso de coisas não ditas. Eu me sentia como se estivesse morando com uma estranha. Minha irmãzinha engraçada e despreocupada havia sido substituída por este fantasma mal-humorado e secreto, que assombrava as bordas da minha vida. E Léo. Léo estava lá. Mas não estava. Ele era mais como um visitante. Seu sorriso encantador uma máscara na qual eu, de repente,
Começava a ver as rachaduras. A pequena e feliz equipe de 3 estava desmoronando. E eu era a única que parecia notar. Ou se importar. Eu me sentia incrivelmente, profundamente sozinha. Eu continuei dizendo a mim mesma que era uma fase. Que o que quer que estivesse errado acabaria passando. Eu só tinha que esperar. Mal sabia eu que a tempestade já estava se formando. E eu estava bem no meio do seu caminho. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira. Era um dia terrivelmente quente e úmido no final de junho. Do tipo em que o ar parece lã molhada, e cada respiração é uma tarefa. Eu estava de pé há 8 horas seguidas, lidando com um fluxo interminável de clientes mal-humorados querendo cafés gelados. Minha chefe, uma mulher gentil, mas estressada, chamada Maria, deu uma olhada no meu rosto exausto, me mandou para casa 2 horas mais cedo. Pode ir. Clara, ela disse. Você parece que vai desmaiar. A gente dá conta do movimento da noite. Fiquei tão grata que poderia tê-la abraçado. Tudo que eu queria era um banho frio e uma hora de silêncio abençoado antes que Marina ou Léo chegassem em casa. Quando girei a chave na fechadura, eu esperava esse silêncio. Eu esperava que o apartamento estivesse vazio e quieto. Mas ouvi vozes lá de dentro. Sussurros. Eram baixos e urgentes. Vindo do quarto de Marina. Por um segundo, fiquei parada na porta, com as chaves ainda na mão. Meu primeiro pensamento foi que ela estava no telefone com um de seus amigos. Mas então reconheci a outra voz. Um murmúrio baixo e masculino que enviou um choque de gelo pelas minhas veias. Era Leo. Ele deveria estar em seu trabalho na construção civil por mais 3 horas. Meu coração começou a martelar contra minhas costelas. Um pássaro frenético e aprisionado. Eu não chamei. Eu não anunciei que estava em casa. Tirei meus sapatos o mais silenciosamente que pude. Meus movimentos lentos e deliberados. Como um predador perseguindo sua presa. Coloquei minha bolsa no chão sem fazer barulho. O assoalho rangeu sob meu peso, enquanto eu me esgueirava pelo curto corredor em direção ao quarto dela. A porta estava fechada. Mas não completamente. Uma fina fresta de luz escapava pela fenda. Eu me inclinei, prendendo a respiração. Meu ouvido pressionado contra a madeira fria. Não podemos continuar fazendo isso. Marina estava dizendo. Sua voz fina e fraca. Cheia de pânico. Ela vai descobrir. Leio. Ela já está desconfiada. O jeito que ela me olha. Ela não sabe de nada. A voz de Léo era um murmúrio baixo, com a intenção de ser calmante. Mas era tingida com uma impaciência que fez minha pele arrepiar. Apenas haja normalmente. Você está sendo paranoica. Paranoica? Eu passo mal toda manhã. Mal consigo comer. Por quanto tempo você acha que eu consigo esconder isso? Eu estou grávida. Leio. Isso não vai simplesmente desaparecer. A palavra pairou no ar entre eles. Grávida. Parecia sugar todo o oxigênio do corredor. Senti meus joelhos fraquejarem. Minha mão voou para a minha boca para abafar um suspiro. Eu não conseguia respirar. O mundo inclinou. O corredor se esticando e se deformando diante dos meus olhos. Parecia que eu estava me afogando. Fale baixo. Ele sibilou. Você quer que ela te ouça? Eu não sei o que fazer. Ela soluçou. Um som cru e desesperado que arranhou meus nervos. Eu não posso contar para ela. Ela vai me odiar. Ela nunca vai me perdoar. Nossos pais vão me matar. Minha vida vai acabar. Não vai acabar, disse ele. Mas sua voz carecia de qualquer convicção real. Nós vamos dar um jeito. Podemos. Podemos ver as opções. Uma clínica ou algo assim. Ninguém precisa saber. Uma clínica. Ele estava falando sobre um aborto. Ele estava parado na minha casa. No quarto da minha irmã, discutindo calmamente como se livrar do bebê que ele havia concebido com ela. Tudo isso enquanto namorava comigo. A traição foi tão absoluta, tão monumental, que era quase surreal. Não era apenas que eles tinham dormido juntos. Foram as semanas de mentiras. Cada refeição compartilhada. Cada noite de filme. Cada conversa casual era uma performance. Minha realidade inteira.
A pequena vida feliz que eu pensei que estava construindo. Era uma mentira cuidadosamente construída. Eu era a tola. A plateia de uma só pessoa. Aplaudindo o engano deles. Estou com tanto medo. Ela sussurrou. Nós vamos ficar bem. Disse ele. Apenas se recomponha. A Clara vai chegar em casa logo. Eu me afastei da porta. Meu corpo se movendo por conta própria. Tropecei de volta para a sala de estar. Minha visão embaçada. Afundei no sofá. Meus membros dormentes e pesados. Como se pertencessem a outra pessoa. Os sons do quarto desapareceram em um zumbido abafado. Minha mente era um branco incandescente. Eu não conseguia sentir tristeza. Eu conseguia sentir raiva. Eu sentia absolutamente nada. Era um vazio aterrorizante, e oco onde meu coração costumava estar. Fiquei sentada lá pelo que pareceu uma eternidade, apenas encarando as marcas de arranhões na parede oposta. Então ouvi a porta do quarto dela se abrir. Ouvi os passos deles. Eu me virei. Clara. A voz de Marina era falsamente alegre. A animação tão forçada que era grotesca. Você chegou mais cedo. Eu a ouvi parar. Podia sentir seus olhos em mim. Podia sentir seu pânico aumentando enquanto ela observava minha quietude. Meu silêncio. Leo pigarreou. Oi, amor. Sua chefe te liberou. Que ótimo. Eu finalmente virei minha cabeça. Lentamente. Eu olhei para eles. Eles estavam parados a alguns metros de distância. Uma distância culpada entre eles. Marina estava agarrando sua barriga. Um gesto que agora eu entendia com uma clareza enjoativa. Léo estava com as mãos enfiadas nos bolsos. Os ombros encolhidos. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Pareciam dois estranhos pegos fazendo algo vergonhoso. E eu suponho que eram. Uma clareza fria e calma tomou conta de mim, deslocando a dormência. O furacão de emoções que eu deveria estar sentindo estava estranhamente ausente. Em seu lugar, havia uma certeza silenciosa e arrepiante. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu não ia lhes dar a satisfação de um confronto bagunçado e dramático, onde eles poderiam implorar e suplicar e tentar explicar sua traição. Eles não mereciam minhas lágrimas. Eles não mereciam minha raiva. Eles mereciam ser expostos. Eles mereciam ter seu segredo sujo arrancado para a luz para que todos vissem. Eu lhes dei um sorriso pequeno e tenso. Parecia estranho no meu rosto. Sim, eu disse. Minha voz firme. Não traindo nenhum do caos dentro de mim. A Maria me liberou. O dia estava fraco. Levantei-me e caminhei até a cozinha. Meus movimentos fluidos e sem pressa. Abri a geladeira e peguei uma garrafa de água. Minhas mãos nem tremiam. Eu podia sentir seus olhos confusos e cautelosos me seguindo. Você está bem? Marina perguntou, a voz tremendo um pouco. Você está tão quieta. Bebi um longo gole de água antes de responder. Virei-me para encará-los. Encostada no balcão. Deixei meus olhos vagarem de seu rosto pálido e preocupado para o dele. Culpado e cabisbaixo. Só cansada. Eu disse. Dia longo. O alívio tomou conta de suas feições. Era tão óbvio. Tão patético. Eles achavam que tinham se safado. Eles achavam que eu ainda era a tola deles. A ideia do que eu estava prestes a fazer começou a tomar forma em minha mente. Uma flor escura e bela desabrochando nos destroços do meu coração. Eu precisava de um palco. Eu precisava de uma plateia. Eu precisava queimar o mundo deles assim como eles haviam queimado o meu. Um e-mail havia chegado naquela manhã. Eu tinha olhado e esquecido até agora. Tia Carol. Organizando o churrasco anual da família. Era o maior evento familiar do ano. Todos estariam lá. Avós, tias, tios, todos os primos. Uma tempestade perfeita de julgamento e fofoca. Um lugar perfeito para um segredo explodir. Ei, eu disse. Minha voz casual, conversacional. Vocês viram o e-mail da tia Carol? Sobre a festa de aniversário do vovô? Marina e Léo trocaram um olhar rápido e nervoso. Não. Eu não chequei meu e-mail hoje. Marina murmurou. Bem, vai acontecer. Eu disse.
meu sorriso se alargando apenas uma fração. Como sempre. Na casa dela. Ela quer uma confirmação até o final da semana. Eu olhei diretamente para Léo. Você vai, né? Todo mundo adora ter você lá. Ele engoliu em seco. Finalmente olhando para mim. Sim, claro. Não perderia por nada. Ótimo. Eu disse. Olhei para Marina, cujo rosto era uma máscara de confusão e medo. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Ela apenas sabia que a irmã que deveria explodir de raiva estava, em vez disso, planejando uma festa. E isso era muito mais aterrorizante. A gente devia levar alguma coisa. Continuei. O plano se cristalizando em minha mente. Nítido e perfeito. Talvez aquela salada de maionese que você faz. Mari. Todo mundo adora. Ela apenas assentiu. Muda. Eu me afastei do balcão. Vou tomar um banho. Estou me sentindo suja. Passei por eles. Perto o suficiente para sentir o cheiro enjoativo do perfume de Marina misturado com o cheiro fraco e familiar do desodorante de Léo. A combinação me deu vontade de vomitar. Ao fechar a porta do banheiro atrás de mim, vi meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido. Meus olhos escuros e vazios. Mas havia um brilho de algo mais neles. Algo duro e resoluto. Eles fizeram a escolha deles quando decidiram mentir para mim. Me trair na minha própria casa. Agora, eu estava fazendo a minha. Eu não ia deixar um cara ficar entre mim e minha irmã. Não. Eu ia deixar a verdade fazer isso. E eu ia me certificar de que aconteceria na frente de toda a nossa família. Para que não houvesse escapatória. Negação. Nem volta. A festa do vovô não teria apenas um bolo. Teria uma explosão. E eu era quem segurava o fósforo. Os dias que antecederam a festa foram os mais estranhos da minha vida. Eu me movia através deles como uma atriz desempenhando um papel. O papel era Clara, a namorada amorosa, a irmã atenciosa. Eu desempenhei meu papel sem falhas. Fiz café para a Marina de manhã. Perguntei ao Léo sobre seu dia no trabalho. Assistimos a um filme uma noite. Nós três no sofá. Da mesma forma que sempre fazíamos. Mas agora, uma espessa vidraça me separava deles. Eu podia vê-los, ouvi-los, mas não conseguia sentir nada. O calor que eu costumava sentir-se fora, substituído por um distanciamento frio e calculista. Eles dois estavam pisando em ovos ao meu redor, comportando-se da melhor maneira possível. Deviam pensar que meu estranho humor na terça-feira fora apenas um momento passageiro de estresse. Estavam tão desesperados para acreditar que sua mentira estava segura que ignoraram os sinais de alerta. Ignoraram o fato de que minha risada nunca alcançava meus olhos. Que meu toque era hesitante. Que meus sorrisos eram finos como gelo. No dia anterior à festa, Marina me encontrou na cozinha, fazendo salada de batata. Posso ajudar? Ela perguntou baixinho. Claro, eu disse, sem levantar os olhos das batatas que estava picando. Você pode picar a cenoura. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos. O único som era o toque rítmico de nossas facas na tábua de cortar. Clara? Ela finalmente disse. A voz pequena. Está tudo bem entre a gente? Eu parei de picar. Coloquei minha faca na mesa com cuidado e me virei para encará-la. Olhei em seus olhos, tão parecidos com os meus. E por um segundo fugaz, a atriz vacilou. Vi minha irmãzinha, a garota que eu protegi a vida inteira. E uma onda de luto me invadiu. Eu quase quebrei. Quase disse a ela que sabia. Quase implorei para que ela me dissesse por quê. Mas então me lembrei dos sussurros que ouvi através da porta dela. Lembrei-me da maneira fria e desdenhosa como Léo falou sobre uma clínica. E a dureza voltou ao lugar. Claro que está tudo bem. Eu disse. Minha voz suave como seda. Por que não estaria? Ela vasculhou meu rosto, procurando uma rachadura na fachada. Não encontrando nenhuma. Ela me deu um sorriso fraco e aliviado. Por nada. Só estou feliz. Eu também. Menti. A mentira nem me fez vacilar. Eu estava ficando boa nisso. Tinha aprendido com os melhores. Ao me virar de volta para as minhas batatas,
Senti uma satisfação sombria. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Nenhum deles tinha. Estavam caminhando direto para a armadilha que eu havia montado. E amanhã, eu ia acioná-la. O quintal da tia Carol era a imagem quintessencial de um grande almoço de família brasileiro. Bandeirinhas coloridas estavam esticadas entre as árvores, tremulando na brisa úmida. Uma churrasqueira enorme soltava fumaça no canto, presidida pelo meu tio Marcos, que levava seus deveres de churrasqueiro com a solenidade de um general 4 estrelas. O ar estava denso com o cheiro de carne assando, protetor solar e grama recém-cortada. Crianças gritavam e corriam umas atrás das outras, suas risadas se misturando com o pagode que tocava em uma caixa de som portátil. A cena toda era tão dolorosamente, perfeitamente normal que parecia um cenário de filme. E eu era a sabotadora, esperando pela minha deixa. Chegamos na hora certa. Um feito por si só. Eu carregava a salada de batata. Marina segurava sua maionese. E Léo vinha atrás de nós com um isopor de cerveja. Eu desempenhei meu papel, sorrindo e abraçando parentes, aceitando elogios pela minha salada de batata. Não foi nada, eu dizia com uma modéstia ensaiada que revirava meu estômago. Eu observava Marina e Léo pelo canto do olho. Eles estavam se esforçando tanto, esforçando-se demais. Léo ria um pouco alto demais das piadas ruins do tio Marcos. Marina se agarrava ao meu lado, um sorriso brilhante e frágil estampado no rosto. Pareciam duas pessoas tentando fugir de suas próprias sombras. De vez em quando, seus olhos se encontravam do outro lado do quintal. Uma troca rápida e frenética que gritava culpa. Ninguém mais parecia notar. Estavam todos muito envolvidos no caos alegre do dia. Mas eu via tudo. Estava coletando cada mentira, cada olhar roubado, arquivando-os como combustível para o fogo que eu estava prestes a começar. Minha prima Sara, que era mais como uma amiga do que uma prima, me encontrou perto da mesa de bebidas. Ela era a única pessoa por quem senti uma pontada de remorso por enganar. Ela me conhecia melhor do que ninguém, e podia dizer que algo estava errado. Tudo bem, Clarinha? Ela perguntou, a testa franzida de preocupação, enquanto me entregava um copo de guaraná. Você parece estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Só cansada. Eu disse, a mentira com gosto de cinzas na minha boca. O trabalho tem sido uma loucura. Ela não pareceu convencida. E o que há com eles? Ela acenou discretamente em direção a Marina e Léo, que estavam de pé, sem jeito, perto da churrasqueira. Parecem que estão prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Não faço ideia. Eu disse, encolhendo os ombros. A facilidade com que menti para ela me assustou um pouco. Talvez estejam só com calor. Ela me deu um último olhar inquisidor antes de deixar para lá. Bem, se precisar conversar. Estou aqui. Eu sei. Eu disse. E pela primeira vez naquele dia, eu estava falando a verdade. Obrigada, Sara. À medida que a tarde avançava, o calor e a cerveja deixaram todos relaxados e complacentes. O sol começou a baixar no céu, lançando longas sombras pelo gramado. As crianças estavam ficando cansadas, seus gritos se suavizando para choramingos. Tio Marcos anunciou que a picanha estava pronta. Era agora. Era o momento. A família inteira, cerca de 30 de nós, começou a se reunir em volta das mesas de piquenique, enchendo seus pratos, rindo e conversando. Todos estavam em um só lugar. Minha plateia estava reunida. Senti uma calma estranha descer sobre mim. A energia nervosa que latejava sob minha pele o dia todo desapareceu, substituída por um propósito frio e firme. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não tremiam. Eu me sentia completa e totalmente no controle. Peguei um garfo de plástico e bati no meu copo. O som agudo cortando a conversa. Uma alma. As cabeças se viraram para mim. Meu pai sorriu, provavelmente pensando que eu estava prestes a fazer um brinde doce. Marina e Léo congelaram, seus garfos a meio caminho da boca, seus rostos gravados com um súbito e crescente horror. Eles sabiam, naquele instante,
Eles sabiam que o jogo havia acabado. Oi, pessoal. Comecei. Minha voz clara e uniforme. Não vacilou. Desculpem interromper. Eu só queria dizer algumas palavras. Já que estamos todos juntos aqui. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se instalar. Olhei ao redor para os rostos que me encaravam. Meus pais, meus avós, minhas tias e tios, todos os meus primos, minha família. Família é tão importante. Continuei, meus olhos encontrando os de Marina. Seu rosto ficou branco como papel. É sobre confiança. É sobre honestidade. É sobre saber que você tem pessoas que sempre vão te apoiar. Não importa o que. Deixei as palavras pairarem no ar, pesadas de ironia. Algumas pessoas assentiram em concordância. Tia Carol parecia com os olhos marejados. E também é sobre compartilhar as alegrias uns dos outros. Eu disse. Um sorriso lento e deliberado se espalhando pelo meu rosto. Parecia afiado. Como vidro quebrado. Celebrar os grandes momentos. Os novos começos. É por isso que estou tão feliz por ser a pessoa a compartilhar uma notícia maravilhosa com todos vocês. Eu podia ver Léo se afastando lentamente da mesa. Seus olhos arregalados de pânico. Ele parecia um animal encurralado. Marina estava balançando a cabeça. Um movimento minúsculo. Quase imperceptível. Seus olhos me implorando. Não. Por favor. Não. Eu a ignorei. Levantei meu copo. Acontece que temos mais um motivo para comemorar este ano. Teremos uma nova adição à família. Eu sorri para todos eles. Minha incrível irmãzinha, Marina, está grávida. Um segundo de silêncio atordoado. E então o quintal explodiu. Gritos de alegria. Suspiros. Uma salva de palmas. As mãos da minha mãe voaram para a boca. Seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Meu pai parecia chocado, mas um sorriso lento se espalhava por seu rosto. Tia Carol já estava de pé, correndo em direção a uma Marina em estado de choque para lhe dar um abraço. Deixei o caos feliz aumentar por um momento. Saboreando-o, observei Marina ser engolida por parentes bem-intencionados. Seu rosto uma máscara de puro terror. Observei Léo, que conseguiu se retirar para a beira do pátio, procurando uma rota de fuga. Então, eu dei o golpe final. Elevei minha voz apenas o suficiente para ser ouvida acima da comoção. E, eu disse, minha voz baixando, tornando-se fria e dura como um bloco de gelo. Acho que todos nós deveríamos parabenizar o pai. Eu me virei e apontei meu copo de plástico diretamente para Léo, meu namorado. Léo, se o primeiro anúncio causou uma explosão, este foi uma bomba nuclear. A conversa feliz morreu instantaneamente. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Cada pessoa se virou para encarar. Primeiro um Léo congelado. Depois uma Marina soluçando. E finalmente, para mim, parada ali com um sorriso sereno e vazio no rosto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi ensurdecedor. Foi o som de uma família se quebrando. Foi o som de duas vidas sendo completa e totalmente arruinadas. E foi o som mais satisfatório que eu já tinha ouvido. Tio Marcos deixou cair a espátula. Ela bateu ruidosamente no pátio de pedra. A expressão alegre da minha mãe se desfez em uma de descrença horrorizada. O rosto do meu pai escureceu com uma raiva que eu não via desde que era criança. Ele deu um passo em direção a Léo, os punhos cerrados. Isso foi o suficiente para Léo fugir. Ele não disse uma palavra. Não olhou para mim. Não olhou para Marina. Ele simplesmente se virou e correu. Ele contornou a casa. E um momento depois, ouvimos o cantar dos pneus de seu carro, enquanto ele saía em alta velocidade da garagem e desaparecia. Ele simplesmente correu. Deixou a bagunça. Os gritos. O choro. A catástrofe inteira. Para nós resolvermos. A covardia disso foi tão profunda que era quase impressionante. Com Léo fora, todos os olhos se voltaram para Marina. Ela estava parada no meio do gramado. Os braços da tia Carol ainda frouxamente ao seu redor, parecendo pequena e perdida. Então seus joelhos cederam. Ela caiu no chão.
seu corpo abalado por soluços profundos e angustiantes. Clara! Não! Ela engasgou entre os suspiros. Por favor, me desculpe. Não me odeie. Meus pais correram para ela. Mas não com conforto. Meu pai a agarrou pelo braço, puxando-a bruscamente para cima. Os soluços pararam em sua garganta enquanto ela o encarava. O rosto manchado de lágrimas e sujeira. Levante-se. Ele rosnou. A voz baixa e gutural com uma fúria que silenciou todo o quintal. Você não vai fazer uma cena. Você já envergonhou esta família o suficiente por um dia. Minha mãe estava parada ali, as mãos tremulando inutilmente ao lado do corpo. O rosto uma confusão de emoções conflitantes, descrença, dor e uma vergonha profunda e mortificante. Ela olhou do rosto furioso do meu pai para o rosto desfeito de Marina. Então seus olhos encontraram os meus do outro lado do gramado. O olhar que ela me deu não era de raiva. Ainda não. Era algo muito pior. Era um olhar de decepção profunda e avassaladora. Era o olhar que você dá a alguém que não reconhece mais. Essa foi minha deixa para sair. Eu tinha acendido o pavio e assistido à explosão. Não tinha interesse em ficar para vasculhar os escombros. Virei as costas para o quadro da minha família arruinada, meu pai furioso, minha mãe arrasada, minha irmã soluçando. Eu me afastei sem uma palavra. Eu podia sentir todos os olhos nas minhas costas. Sem perguntas e julgamentos perfurando-me, ouvi a voz da tia Carol se erguer, afiada e imponente. Roberto, pelo amor de Deus, solte a menina. Isso é assunto de família, não um espetáculo público. Eu me virei. Continuei andando. Meus passos firmes e medidos. Passei pela churrasqueira fumegante. Pela mesa carregada de comida que ninguém comeria agora. Pelos balões patrióticos murchando. Saí do quintal. Desci pela entrada da garagem e não parei até estar no meu carro. Tranquei as portas e fiquei sentada por um momento no silêncio sufocante. Minhas mãos agarrando o volante. Os sons da festa estavam abafados. Distantes. Era como assistir a um desastre através de um vidro grosso. Meu reflexo no retrovisor era de uma estranha, uma garota pálida e calma com olhos tão duros e vazios quanto pedras. Não havia lágrimas. Eu não me sentia triste. Não me sentia culpada. Eu apenas me sentia quieta. A tempestade dentro de mim havia passado, deixando para trás um vazio vasto e limpo. Dei a partida no carro e saí da calçada, dirigindo com cuidado metódico. Não acelerei. Dei seta em cada curva. Era como se, ao controlar essa pequena coisa, eu pudesse impedir que o resto do mundo desabasse sobre mim. Dirigi pelas ruas familiares da nossa cidade, passando por casas com bandeiras do Brasil em suas varandas e crianças soltando fogos de artifício na rua. Uma cidade normal, tendo um feriado normal. Meu próprio mundo acabara de terminar. Mas o resto do mundo continuava girando. Alheio. Eu sabia que não podia voltar para o apartamento. Não era mais meu lar. Era uma cena de crime, contaminada por seus segredos. Havia apenas um lugar para ir. Peguei meu telefone e disquei o número da Sara. Ela atendeu no segundo toque. Clara? Que diabos está acontecendo? Todo mundo está surtando. Sua voz era uma torrente de energia frenética. Posso ir para aí? Perguntei. Minha voz neutra. Sim. Claro. Mas o que aconteceu? Seu pai. Não posso falar sobre isso agora. Eu a interrompi. Eu só preciso de um lugar para ficar. Posso, por favor, ir para aí? Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois um suspiro. Ok, disse ela, a voz suavizando. Ok. Clarinha, vem para cá. A porta está destrancada. Eu desliguei sem dizer adeus. Sara morava em uma casa pequena do outro lado da cidade, que ela dividia com outras duas garotas da faculdade. Quando entrei, ela estava me esperando na sala de estar, sentada na beirada de uma poltrona, roendo a unha. Ela deu uma olhada no meu rosto, e sua expressão mudou de curiosidade ansiosa para profunda preocupação. Clara, ela sussurrou. Eu não suportava a pena em seus olhos. Passei por ela. Fui para a cozinha e me servi de um copo de água.
de costas para ela. Você quer me contar o que foi aquilo? Ela perguntou gentilmente, me seguindo. Bebi o copo de água inteiro de uma vez. O líquido frio não fazendo nada para aliviar o aperto no meu peito. Coloquei o copo na pia com um clique suave. Virei-me e me encostei no balcão. Ela está grávida, eu disse. As palavras saíram facilmente, clinicamente, como se eu estivesse descrevendo uma estranha. Do bebê do Léo. Eles estão dormindo juntos há semanas. Talvez mais. No meu apartamento. Na nossa casa. O queixo da Sara caiu. Meu Deus! Você está falando sério? Dei uma risada curta e amarga que soou feia na cozinha silenciosa. Seríssimo. E você? Você contou para todo mundo? Na festa? Eu contei. Eu disse. Observei o rosto dela. Esperando pelo julgamento. Ela apenas me encarou. Processando. Passou a mão pelo cabelo. Uai! Disse ela finalmente. Isso é bíblico. Clara. Quero dizer. Caramba! Ela não estava me julgando. Pelo menos. Ainda não. Ela estava apenas atordoada pela eficiência pura e brutal da minha vingança. Ele correu. Acrescentei. O detalhe parecendo importante. No segundo em que eu disse o nome dele. Ele simplesmente fugiu. Nem se despediu. Claro que sim. Sara zombou. Ele é um covarde. Sempre foi. Ela fez uma pausa. Seus olhos procurando os meus. Como você está? De verdade. Estou bem. Eu disse. Ela ergueu uma sobrancelha. Não. Você não está. Eu vou ficar. Corrigi. Eu só preciso. Não estar lá. Posso ficar aqui? Só por uma noite ou duas? Até eu resolver as coisas. Você pode ficar o tempo que precisar. Disse ela sem hesitação. Você sabe disso. O quarto de hóspedes é todo seu. Nesse momento. Meu telefone, que eu havia colocado no balcão, vibrou. A tela se iluminou com o nome da minha mãe. Eu o encarei. Meu estômago se contraindo. Deixei ir para a caixa postal. Um segundo depois. Uma mensagem de texto apareceu. Clara, me liga agora. Precisamos conversar sobre isso. Eu a ignorei. Então o telefone vibrou novamente. Meu pai. Silenciei o toque. Em seguida, veio uma enxurrada de mensagens de texto. Uma da minha mãe. Uma do meu pai. Uma da tia Carol. Em letras maiúsculas, o que você fez foi cruel e imperdoável. E então, uma de um número que eu não reconheci, mas sabia de quem era. Por favor, fala comigo. Clara, por favor. Eu sinto muito. Marina. Peguei o telefone e segurei o botão de desligar. Sem nem me preocupar em ler o resto. Observei a tela ficar preta. Parecia cortar um último cordão. Eu tinha feito o que me propus a fazer. Eu os expus. Eu queimei tudo até o chão. Agora eu só queria ser deixada em paz nas cinzas. Boa, disse Sara, acenando para o meu telefone escuro. Você não tem que falar com nenhum deles até estar pronta. Ela me levou para o pequeno quarto de hóspedes nos fundos da casa. Era simples. Com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela que dava para uma rua tranquila e arborizada. Era pacífico. Era seguro. Ela me trouxe uma toalha limpa e uma camiseta para dormir. Descanse um pouco, disse ela da porta. Tente não pensar nisso. Mas enquanto eu estava deitada na cama desconhecida, encarando o teto no escuro, pensar era tudo o que eu conseguia fazer. Repassei a cena no quintal várias vezes na minha cabeça. O choque nos rostos de todos. O silêncio delicioso e terrível. A fuga em pânico de Léo. A forma desmoronada de Marina na grama. O som de seus soluços. Eu queria machucá-los. E eu tinha conseguido. Além dos meus sonhos mais loucos. Eu peguei o segredo deles e o transformei em uma arma. E eu o detonei da maneira mais pública e prejudicial possível. Eu a arruinei. Eu arruinei tudo. Então, por que eu não me sentia vitoriosa? A satisfação sombria que senti na festa havia evaporado, deixando uma dor estranha e oca em seu lugar. Eu tinha vencido. Era assim que era vencer. Mas não parecia poderoso. Não parecia justo. Apenas parecia vazio.
deitada ali no escuro, no quarto de uma estranha, com meu telefone desligado e minha família em pedaços. Eu nunca me senti mais sozinha em toda a minha vida. O silêncio estava de volta, mais alto do que nunca. E desta vez, eu tinha uma suspeita aterrorizante de que ele estava aqui para ficar. Os 2 dias seguintes foram um borrão de silêncio entorpecido. Fiquei enfurnada no quarto de hóspedes da Sarah, com o telefone ainda desligado, parecendo uma pedra preta e morta na mesinha de cabeceira. Dormi por 10, 12 horas seguidas. Um sono pesado e sem sonhos que não oferecia descanso. Apenas uma fuga. Quando estava acordada, ficava deitada, encarando as rachaduras no teto, ouvindo os sons abafados de Sarah e suas colegas de quarto indo e vindo. O mundo fora do meu pequeno quarto parecia distante e irreal. Era como se eu tivesse sido desconectada da minha própria vida. Sarah era uma boa amiga. Ela não pressionava. Batia suavemente na porta e deixava um prato de comida ou uma xícara de chá na cômoda. Ei! Ela dizia baixinho. Só para ter certeza de que você ainda está viva aí dentro. Eu agradecia. Comia alguns bocados sem sentir o gosto. E depois me retirava de volta para o meu casulo de silêncio. Na terceira manhã, finalmente liguei o telefone de volta. Levou 1 minuto inteiro para a enxurrada de notificações parar. Dezenas de chamadas perdidas. Mais de 50 mensagens de texto. A maioria era dos meus pais e da Marina. Uma mistura frenética de raiva, súplica e confusão. As mensagens da minha mãe eram curtas e diretas: me liga. Agora. As do meu pai eram mais diretas: você precisa vir para casa e enfrentar o que fez. As da Marina eram um fluxo desesperado e incoerente de desculpas. Cada uma mais patética que a anterior. Clara, eu sinto muito. Muito mesmo. Foi um erro. Eu faço qualquer coisa. Por favor, não me odeie. Por favor, só fala comigo. Ler suas palavras não despertou minha raiva. Não despertou nada. Era como ler uma carta destinada a outra pessoa. Apaguei todas sem responder. Em seguida, metodicamente, percorri meus contatos e bloqueei o número dela. Bloqueei o do Léo. Bloqueei o dos meus pais. Da tia Carol e de qualquer outra pessoa que pudesse tentar me dar um sermão ou defender o caso dela. Foi uma amputação digital. Rápida. Limpa e brutal. Eu sabia que não podia me esconder na casa da Sarah para sempre. Precisava de roupas. Precisava do meu notebook. Precisava encarar o apartamento. Esperei até saber que a Marina estaria fora. Ela havia mencionado uma entrevista de emprego no shopping antes de tudo explodir. Eu esperava, por ela, que ela ainda tivesse energia para ir. Voltar para o nosso prédio de apartamentos parecia estranho. A rua familiar parecia diferente, contaminada. Enquanto subia as escadas rangentes, meu estômago se revirou em um nó apertado e ansioso. O apartamento estava estranhamente silencioso quando entrei, mas não estava vazio. Marina estava lá, sentada no sofá na penumbra da sala, cercada por caixas de papelão. Ela estava usando meu suéter cinza, aquele com a mancha de tinta. Ele ficava largo em seu corpo pequeno. Parecia que ela não dormia há dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e seu rosto estava pálido e abatido. Ela olhou para cima quando entrei, e sua expressão era uma mistura de partir o coração de esperança e medo. Clara, ela sussurrou, a voz falhando. Eu a ignorei. Passei direto por ela até meu quarto e comecei a tirar roupas do meu armário, enfiando-as em um saco de lixo. Eu me movia com um propósito frio e eficiente, recusando-me a olhá-la, recusando-me a reconhecer sua presença. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Ela me seguiu e estava parada na porta do meu quarto, me observando. Estou fazendo as malas. Eu disse, minha voz neutra. Vou me mudar. Se mudar? O pânico brilhou em seus olhos. Do que você está falando? Para onde você vai? Vou ficar com a Sarah por enquanto. Eu disse, sem olhá-la. Abri minha gaveta e comecei a pegar meias e roupas íntimas. Vou pensar em um plano mais permanente depois. Mas,
E o apartamento? O contrato não vence por mais 3 meses. Eu não consigo pagar este lugar sozinha. Eu finalmente parei. Virei-me para encará-la. O saco de lixo com minhas coisas agarrado na minha mão. Pela primeira vez, deixei todo o peso da minha raiva transparecer em meus olhos. Isso parece um problema seu, Marina. Talvez o pai do seu bebê possa te ajudar. Espera. Dei-lhe um sorriso cruel e apertado. Ele fugiu. Não foi? Acho que você deveria ter pensado nisso antes de começar a dormir com o meu namorado. As palavras a atingiram como um tapa físico. Ela se encolheu, lágrimas brotando em seus olhos novamente. Não foi assim. Ela implorou. Aconteceu apenas algumas vezes. Eu estava sozinha. E ele estava lá. E eu fui estúpida. Eu sei que foi estúpido. Foi o maior erro da minha vida. Um erro é derramar café na sua camisa. Eu disse. Minha voz perigosamente baixa. Um erro é esquecer de pagar a conta de luz. Trair a única pessoa no mundo inteiro que sempre te apoiou? Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Você o escolheu em vez de mim. Agora você tem que viver com essa escolha. Eu vou consertar. Ela chorou. O desespero tornando sua voz alta e estridente. Eu vou fazer um aborto. Podemos fingir que isso nunca aconteceu. Podemos voltar a ser como antes. Por favor. Clara. Eu não consigo fazer isso sem você. Eu preciso de você. O apelo que uma vez teria derretido meu coração, agora apenas me enchia de um nojo frio e duro. Ela não estava arrependida pelo que fez. Estava arrependida de ter sido pega. Estava arrependida de sua vida confortável estar implodindo. Ela não estava tentando consertar nosso relacionamento. Estava tentando apagar suas consequências. Voltar? Eu ri. Um som áspero e feio. Não há como voltar. Você entende? Você quebrou. Está quebrado para sempre. Peguei meu notebook da minha mesa e o enfiei na minha mochila. Quanto ao apartamento, você tem até o final do mês. É quando vence o próximo aluguel. Depois disso, não é mais problema meu. Passei por ela. Sem gentileza. Meu ombro bateu no dela. Fui para a sala. Pegando minha bolsa e chaves da pequena mesa perto da porta. Ela me seguiu. Soluçando abertamente agora. Para onde eu vou? Mamãe e papai não vão me deixar voltar para casa. Eles me disseram. Eles me disseram que eu não era mais bem-vinda lá. Eu não sei. Marina. Eu disse. Minha mão na maçaneta. Virei-me para olhá-la uma última vez. Seu rosto um borrão de lágrimas e desespero. Senti um lampejo de algo o fantasma da irmã mais velha protetora que eu costumava ser. Mas eu esmaguei. Impiedosamente. E eu não me importo. Saí pela porta e não olhei para trás. Fechei-a atrás de mim. O clique da fechadura soando final. Como a porta de um túmulo. Enquanto descia as escadas. Podia ouvir seus choros através da madeira fina. Um som desesperado e animal de pura agonia. Por um único e fugaz momento. Uma onda de culpa tão poderosa que quase dobrou meus joelhos me atingiu. O que eu tinha feito? Mas então a raiva voltou. Uma onda justa e ardente que cauterizou a ferida. Ela tinha feito isso. Não e essa era a consequência. Essa era a bagunça dela para limpar. As semanas seguintes foram um estranho limbo. Mudei-me oficialmente para o quarto de hóspedes da Sarah. Fui trabalhar. Sorri para os clientes. Fiz lattes e fingi que minha vida não era uma cratera fumegante. Tornei-me uma especialista em dizer, estou bem. Pessoas da minha vida parentes. Amigos em comum tentavam se aproximar de mim. Seus rostos cheios de pena e curiosidade mórbida. Eu os dispensava com uma polidez fria que não deixava espaço para perguntas. Eu ouvia coisas. Por meio de fofocas. Não conseguia evitar completamente em uma cidade tão pequena. Ouvi dizer que Marina havia perdido o apartamento. Exatamente como eu sabia que aconteceria. Ouvi dizer que ela tentou voltar para casa. E meu pai a encontrou na varanda e mandou-a embora. Ouvi dizer que ela estava dormindo no sofá de amigos. Ficando com diferentes amigos do ensino médio. Abusando da hospitalidade em cada parada. Ouvi dizer que Léo estava completamente fora do radar.
Ele largou o emprego e ninguém, nem mesmo seus próprios pais, sabia onde ele estava. Ele havia desaparecido, deixando Marina para enfrentar as consequências sozinha. Cada notícia era como uma pequena e amarga confirmação de que eu estava certa. Ela estava recebendo o que merecia. Ele estava mostrando suas verdadeiras cores. Isso era a justiça. Era o que eu dizia a mim mesma. De qualquer maneira. Repetia isso como um mantra nos momentos de silêncio. Quando a imagem de seu rosto chorando na porta do nosso apartamento piscava em minha mente. Ela merecia isso. Ela fez isso a si mesma. Uma noite, recebi uma ligação da tia Carol. Tinha esquecido de bloquear o número dela. Quase não atendi. Mas algo me fez pressionar o botão verde. Clara, disse ela. A voz tensa de desaprovação. Não houve preâmbulos. Preciso falar com você. Estou ocupada. Tia Carol. Eu disse. Meu tom seco. Não se atreva a desligar na minha cara. Ela retrucou. Você me deve 5 minutos do seu tempo. Eu vi sua irmã hoje. Eu não disse nada. Apenas fiquei na cozinha da Sara, olhando pela janela para o sol poente. Ela estava no supermercado. Estava tentando comprar um pão de forma e um pote de manteiga de amendoim com moedas. Clara. Ela parecia magra. Parecia assustada. Parecia uma criança. Uma criança de 18 anos que você jogou na rua. O que ela faz não é mais problema meu. Eu disse. Minha voz mais fria do que eu pretendia. Não é problema seu? Ela exclamou. A voz subindo em descrença. Ela é sua irmã. Seu sangue. E você a humilhou. Você a abandonou. Tudo por quê? Por um garoto inútil que não valia nada? Deixar um homem ficar entre irmãs é uma coisa muito, muito feia. Clara. Foi ela quem o deixou ficar entre nós. Rebati. Meus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o telefone. Ela mereceu no segundo em que decidiu dormir com meu namorado. E então você arruína a vida dela? Essa é a resposta? Ela pressionou. Sua voz implacável. Você consegue viver consigo mesma se ela acabar tendo esse bebê na rua? Consegue? Porque é para onde isso está indo. A pergunta dela atingiu um nervo profundo e enterrado que eu me recusava a reconhecer. Você consegue viver consigo mesma? Isso não tem nada a ver comigo. Eu disse. Mas as palavras soaram fracas. Até para os meus próprios ouvidos. Tem tudo a ver com você. Disse ela. A voz embargada de emoção. Você segurou o fósforo. Clara. Você não pode simplesmente ir embora e fingir que não começou o incêndio. O que quer que ela tenha feito. Ela ainda é sua irmã. E ela está sozinha. Grávida e apavorada. Você precisa consertar isso. Conserte você. Rosnei. A raiva voltando. Quente e defensiva. Se está tão preocupada, por que não a acolhe? Junte os cacos você. E me deixe em paz. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Meu coração batendo forte no peito. Fiquei ali por um longo tempo. Minha respiração saindo em arfadas irregulares. Suas palavras ecoavam em minha cabeça. Você segurou o fósforo. Você não pode simplesmente ir embora e fingir que começou o incêndio. Eu queria machucá-la. Eu queria que ela sentisse uma fração da dor que me causou. Mas isso? Uma garota assustada e com fome contando moedas para comprar manteiga de amendoim? Uma garota sem ter para onde ir? Isso não era o que eu tinha imaginado. As linhas limpas e simples da justiça estavam se tornando borradas. Complicadas. A satisfação vazia que eu sentira estava começando a azedar em algo que parecia perigosamente com culpa. As palavras da tia Carol grudaram em mim como carrapichos. Afiadas e irritantes. Tentei me livrar delas. Enterrá-las sob o peso familiar da minha raiva. Ela fez a cama dela. Agora tem que deitar nela. O velho mantra parecia frágil agora. Um escudo desgastado contra uma verdade que eu não queria enfrentar. A imagem que ela pintou Marina. Magra e assustada. Contando moedas era um fantasma teimoso que assombrava as bordas dos meus pensamentos. Joguei-me no trabalho. Pegando turnos extras até estar funcionando à base de cafeína e pura força de vontade. Mantive-me ocupada.
Preenchi meus dias com o barulho do moedor de café, o assobio da varinha de vapor, a conversa interminável dos clientes. O barulho era bom. O barulho mantinha o silêncio à distância. E no silêncio, eu podia ouvir a pergunta da tia Carol: você consegue viver consigo mesma? Numa tarde chuvosa, cerca de uma semana após aquele telefonema, Sara chegou de suas aulas e me encontrou esfregando o chão da cozinha com uma fúria. Uai! Disse ela, pousando a mochila molhada. Dia ruim? Ou o chão te ofendeu pessoalmente? Eu não levantei o olhar. Só limpando. Ela me observou por um momento. A energia frenética que eu despejava na tarefa mundana. Ela se aproximou e gentilmente tirou a esponja da minha mão. Clara, para. O chão está sujo. Murmurei, tentando pegá-la de volta. O chão está ótimo. Fale comigo. Ela se sentou em uma das cadeiras da cozinha. Sua expressão séria. Você está um caco a semana toda. Parece que não dormiu. E está ou se matando de trabalhar ou tentando arrancar o verniz do meu chão. O que está acontecendo? Eu finalmente cedi. A energia falsa se esvaindo de mim. Encostei-me nos armários e deslizei para o chão. Meus ombros caindo em derrota. A tia Carol me ligou. Admiti. Minha voz mal um sussurro. Ela viu a Marina. Contei a ela o que minha tia havia dito. Descrevi a imagem de Marina no supermercado. As palavras parecendo pedras na minha boca. Quando terminei, encarei o linóleo, incapaz de encontrar os olhos de Sara, preparando-me para que ela dissesse eu te avisei ou concordasse com minha tia. Em vez disso, ela ficou quieta por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era gentil. Que barra! Disse ela. Sinto muito que você tenha tido que ouvir isso. Ela disse que eu arruinei a vida dela. Eu disse, puxando um fio solto da minha calça jeans. Ela disse que eu comecei o incêndio, e agora estou simplesmente indo embora. E o que você acha? Sara perguntou. Sua pergunta simples e direta. Olhei para ela. Surpresa. Eu acho que a Marina foi quem teve o caso. Eu acho que o Léo foi quem fugiu. Eu acho que meus pais foram os que a expulsaram. Porque tudo isso recai sobre mim? Minha voz ficou mais forte, alimentada por uma indignação familiar. Eu sou a vítima aqui. Ela dormiu com o meu namorado. Porque todo mundo parece esquecer disso? Ninguém está esquecendo disso. Clara, disse Sara calmamente. O que ela e o Léo fizeram foi horrível. Foi uma traição terrível e imperdoável. Você tinha todo o direito de ficar com raiva. Você tinha todo o direito de terminar seu relacionamento com ambos. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Mas você não apenas terminou. Você escolheu explodir tudo em uma plataforma de lançamento na frente de 30 pessoas. Você escolheu humilhá-la. Você escolheu garantir que ela não tivesse absolutamente ninguém a quem recorrer. Essa parte não foi sobre a traição. Foi sobre vingança. Suas palavras foram silenciosas, mas me atingiram com a força de um golpe físico. Ela não estava gritando. Não estava julgando. Estava apenas constatando um fato. Um fato que eu vinha tentando desesperadamente evitar. Você venceu. Clara. Ela continuou suavemente. Você teve sua vingança. Você a machucou mais do que ela te machucou. Você destruiu o relacionamento dela com nossa família. Você garantiu que ela ficasse completamente sozinha. Então, aqui está a verdadeira pergunta. Você conseguiu tudo o que queria. Você se sente melhor? Você se sente melhor? A pergunta ecoou na cozinha silenciosa. E a resposta? A resposta terrível e honesta. Era não. Eu não me sentia melhor. Eu me sentia vazia. Eu me sentia assombrada. A raiva justa que me sustentou por semanas parecia fina e quebradiça. E por baixo dela havia uma dor profunda e latejante. Dor pela irmã que eu perdi. Pela vida que costumávamos ter. E um sentimento novo e aterrorizante estava se insinuando pelas bordas: vergonha. Não. Sussurrei. A admissão me custando mais do que eu poderia imaginar. Lágrimas que eu não sabia que tinha começaram a brotar. Quentes, ardentes. Não. Eu não me sinto.
A expressão de Sara suavizou para uma de profunda simpatia. Ela não disse mais nada. Apenas se levantou, fez 2 xícaras de chá, e sentou-se no chão comigo enquanto eu, finalmente, chorei. Chorei pelo meu coração partido, pela minha irmã perdida, pela garota feliz e ingênua que eu era há poucos meses. E chorei porque me tornei alguém que não reconhecia uma pessoa, que podia infligir tanta dor em alguém que amava e chamar isso de justiça. A barragem havia se rompido. Admitir a verdade em voz alta, mesmo que apenas para Sara. Mudou tudo. A raiva ainda estava lá, um nó duro e amargo no meu peito. Mas não era mais a única coisa. Agora compartilhava espaço com uma culpa pesada e sufocante. Eu não conseguia desouvir as palavras da tia Carol. Não conseguia desver a imagem da minha irmã, sozinha e desamparada. E não conseguia dessaber a verdade do que Sara havia dito. Eu queria vingança. E eu a obtive. Este era o preço. Alguns dias depois, eu estava no trabalho, seguindo os movimentos da correria da manhã. Minhas mãos estavam no piloto automático, moendo grãos, vaporizando leite, chamando pedidos. Minha mente estava em outro lugar, repassando minha conversa com Sara. Foi nesse estado de distração que levantei os olhos e a vi. Marina estava parada do outro lado da rua, encolhida sob o toldo estreito de uma livraria fechada, tentando se proteger da garoa que acabara de começar. Ela estava olhando para a cafeteria. Para mim, mesmo à distância, eu podia ver o quanto ela havia mudado. Seu rosto estava mais fino, suas bochechas encovadas. Ela usava um moletom fino que parecia grande demais para ela, e tinha os braços cruzados ao redor de si mesma, como se para se aquecer, ou talvez apenas para se manter inteira. Ela parecia frágil. Parecia uma moradora de rua. Meu coração deu um solavanco doloroso. Minhas mãos congelaram no copo que eu segurava. Por um longo e estendido momento, apenas nos olhamos do outro lado da rua. Seus olhos estavam arregalados e suplicantes. Eu podia ver a pergunta neles. Podia ver a esperança desesperada e vacilante. Alguém atrás de mim pigarreou. Com licença? Meu latte de baunilha? O som me trouxe de volta à realidade. Afastei-me da janela, meu rosto queimando. Certo. Desculpe, murmurei, entregando a bebida à cliente. Quando olhei de volta, Marina havia sumido. Ela havia desaparecido de volta na cidade, como um fantasma. Mas a imagem dela estava gravada em minha mente. As bochechas encovadas, os olhos desesperados, o jeito como ela se abraçava contra o frio. Isso era obra minha. Este era o resultado do incêndio que eu comecei. A voz de Sara ecoou em minha cabeça. Você venceu, Clara. Naquela noite, não consegui tirar a imagem dela da cabeça. Ela me seguiu para casa. Sentou-se comigo à mesa de jantar, enquanto eu empurrava a comida no prato. Deitou-se comigo no escuro quando tentei dormir. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há mais de um mês. Desbloqueei o número dela. Encarei a tela de mensagem em branco por um longo tempo, meu polegar pairando sobre o teclado. O que eu poderia dizer? Desculpe por ter arruinado sua vida? Espero que não esteja passando fome? Cada opção parecia oca e absurda. No final, digitei uma mensagem simples e direta: Você está bem? Apertei enviar antes que pudesse duvidar, meu coração batendo forte. A resposta veio quase instantaneamente, como se ela estivesse sentada ali, esperando, prendendo a respiração por semanas. Não, apenas essa palavra. Tão simples, tão desprovida de desculpas ou súplicas. Era apenas a verdade crua e nua. E rompeu a última das minhas defesas. A raiva, o orgulho, a autojustiça, tudo desmoronou, deixando para trás a dura realidade da situação. Minha irmãzinha não estava bem. E eu era uma grande razão para isso. Meus dedos tremeram enquanto eu digitava minha próxima mensagem. Onde você está? Na casa da Ashley, a garota da minha aula de biologia. Uma pausa. Depois outra mensagem. Mas os pais dela disseram que eu tenho que sair até amanhã. Na rua.
A previsão da tia Carol estava se tornando realidade. A imagem de Marina, grávida e dormindo em um parque, brilhou em minha mente, nítida e aterrorizante. Respirei fundo. Não sabia o que estava fazendo. Não tinha um plano. Sabia se isso era perdão ou apenas controle de danos. Tudo o que eu sabia era que não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse nada. Fique aí. Digitei. Estou indo te buscar. Os 3 pontos apareceram e desapareceram por um longo tempo. Finalmente, uma única mensagem chegou. Ok. Levantei-me da mesa da cozinha da Sarah. Minha mente a mil. Estava prestes a voltar para o coração da bagunça que criei. Não sabia se poderíamos consertar o que estava quebrado entre nós. Parecia grande demais. Despedaçado demais. Mas enquanto pegava as chaves do meu carro, eu sabia uma coisa com certeza absoluta. Eu não podia deixar minha irmã enfrentar isso sozinha por mais tempo. Mesmo que ela merecesse. Mesmo que eu ainda a odiasse. Porque em algum lugar, enterrado bem fundo sob toda a dor e traição, ela ainda era a Marina. Ela ainda era minha irmãzinha. E eu era a única pessoa que lhe restava. Ashley da aula de biologia morava em um apartamento apertado no 3º andar do outro lado da cidade. Em um bairro que eu geralmente evitava. O prédio cheirava fumaça de cigarro velha e carpete úmido. Enquanto subia as escadas, meu coração martelava contra as costelas com um ritmo nervoso e instável. O que eu estava fazendo? O que eu ia dizer a ela? As palavras que eu digitei com tanta decisão no meu telefone "estou indo te buscar" pareciam imprudentes e impulsivas agora. Tive a terrível sensação de que estava entrando em uma sala cheia de fantasmas. E não tinha certeza se estava pronta para enfrentá-los. A porta do apartamento 3 bytes já estava entreaberta. Empurrei-a suavemente e espiei para dentro. O apartamento era uma bagunça de cinzeiros transbordando e caixas de pizza. E lá, sentada em um sofá irregular, estava Marina. Ela segurava o telefone nas mãos, olhando para ele como se pudesse desaparecer. Uma única mala de viagem surrada estava no chão a seus pés. Era isso. Era tudo o que lhe restava no mundo. Ela olhou para cima quando entrei. E seus olhos, que eu vira pela última vez cheios de súplica do outro lado de uma rua chuvosa, estavam agora arregalados com uma esperança frágil e incerta. Ela parecia menor do que eu me lembrava. Engolida pelo moletom grande demais. Sua gravidez era pouco visível. Uma leve redondeza em sua barriga que quase se perdia nas roupas largas. Clara. Ela sussurrou. Não consegui encontrar palavras. Apenas nos encaramos por um longo momento. O ar denso com tudo o que havia acontecido entre nós. A traição. As mentiras. A humilhação pública. As semanas amargas e raivosas de silêncio. Estava tudo ali. Um abismo nos separando. Pigarriei. Isso é tudo que você tem? Perguntei, minha voz saindo rouca. Gesticulei em direção à pequena e triste mala de viagem. Ela assentiu, os olhos ainda fixos no meu rosto, como se temesse que eu pudesse desaparecer se ela desviasse o olhar. Ok, eu disse, a palavra parecendo inadequada. Vamos. A viagem de volta para a casa de Sarah foi sufocantemente silenciosa. Marina sentou-se no banco do passageiro, rígida e silenciosa, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Ela manteve os olhos fixos na janela, observando as ruas sombrias e molhadas de chuva de Belo Horizonte passarem. Concentrei-me na estrada, meus nós dos dedos brancos no volante. Minha mente um estático em branco. Quais eram as regras para isso? Como você conversa fiado com a irmã cuja vida você desmantelou sistematicamente? Então, como está indo essa coisa de sem teto e grávida? Quando chegamos na casa de Sarah, eu a conduzi para dentro. Sarah estava na mesa da cozinha, estudando. Ela olhou para cima. Viu Marina me seguindo e seus olhos se arregalaram de surpresa. Para seu crédito, ela se recuperou rapidamente. Deu a Marina um sorriso pequeno e gentil. Oi, Marina, disse ela suavemente. Oi, Marina murmurou, olhando para o chão. Você pode ficar no meu quarto por enquanto. Eu disse.
quebrando o silêncio constrangedor. Não era o quarto de hóspedes. Eu não a queria lá, onde eu havia me escondido do mundo. Eu a queria no meu espaço, onde não pudesse ignorá-la. Parecia uma penitência necessária. Eu durmo no sofá. Ela apenas assentiu, ainda sem me olhar. Mostrei-lhe meu quarto que no último mês havia sido o quarto de hóspedes. Mas agora parecia que era meu novamente, e ela colocou sua mala no chão. O quarto de repente pareceu muito pequeno. Você está com fome? Perguntei, minha voz rígida. Posso fazer algo para você? Estou bem. Ela sussurrou. Você não parece bem. Eu disse, as palavras mais afiadas do que eu pretendia. Você parece que não come há uma semana. Vou fazer uma sopa para você. Deixei-a lá e fui para a cozinha. Minhas mãos tremendo levemente enquanto pegava uma lata de sopa de tomate da despensa. Eu agia por um instinto estranho e enterrado. O instinto de irmã mais velha. Aquele que me dizia para alimentá-la. Para garantir que ela estivesse aquecida. Para cuidar dela. Estava em guerra com a outra parte de mim. A parte zangada e traída que queria gritar com ela. Que queria exigir respostas. Que queria que ela sentisse a dor que eu ainda sentia. Levei a sopa para o quarto em uma bandeja. Ela estava sentada na beirada da cama. Parecendo perdida. Ela pegou a tigela de mim. Seus dedos roçando nos meus. O breve contato foi como um choque elétrico. Puxei minha mão rapidamente. Ela comeu em silêncio. Devagar e deliberadamente. Como se tivesse medo de que a comida pudesse ser tirada dela. Quando terminou, colocou a tigela vazia de volta na bandeja. Obrigada, disse ela. A voz pequena. De nada, respondi. Meu tom formal. Sentamos em silêncio novamente. O espaço entre nós zumbindo de tensão. Eu precisava dizer algo. Precisava quebrar esse silêncio insuportável. Por que você não me contou? Perguntei. A pergunta que eu vinha guardando por semanas finalmente saindo. Antes de tudo isso, quando você descobriu? Por que você simplesmente não veio até mim? Ela finalmente me olhou. E seus olhos estavam cheios de uma vergonha profunda e sem fundo. Eu estava com medo. Sussurrou ela. Eu estava com tanto medo. Do que você pensaria? Do que mamãe e papai fariam? De tudo. Com medo de mim? A ideia era tão estranha. Ela nunca teve medo de mim. Eu sabia que o que eu fiz foi errado. Clara, disse ela, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Eu sabia que era a pior coisa que eu poderia fazer com você. E todos os dias, eu acordava me odiando por isso. Contar a você parecia que meu mundo inteiro ia acabar. E eu acho. Ela deu uma pequena risada aquosa e sem humor. Que eu estava certa. O que você fez com o Léo? Comecei. Minha voz tensa. Como você pode? Eu não sei. Ela soluçou, envolvendo os braços em volta da barriga. Eu não tenho desculpa. Ele estava apenas lá. Você estava trabalhando o tempo todo. E eu estava sozinha. E ele me dava atenção. Ele me fazia sentir especial. E eu fui estúpida e egoísta. E deixei acontecer. Eu me odeio por isso. Eu me odeio a cada segundo de cada dia. Sua confissão não era uma desculpa. E ela sabia disso. Era apenas uma explicação triste e patética. E pela primeira vez, ouvindo-a, não senti o calor da raiva. Senti apenas uma tristeza profunda e cansada. Éramos apenas duas crianças estúpidas e de coração partido que fizeram uma bagunça catastrófica. Vou fazer um aborto, disse ela de repente. Sua voz neutra e desprovida de emoção. Já procurei uma clínica. Posso ir na semana que vem. Então tudo isso vai acabar. Posso arrumar um emprego. E vou te pagar tudo de volta. E podemos. Sua voz sumiu. Nós duas sabíamos que o final daquela frase era uma mentira. Não havia como voltar ao que era antes. É isso que você quer? Perguntei baixinho. Ela deu de ombros. Uma lágrima caindo em sua mão. Não importa o que eu quero. É a única maneira de consertar isso. Consertar isso. Consertar a bagunça. Ela não estava falando sobre o que queria para seu corpo. Para seu futuro.
Estava falando sobre isso como uma solução para um problema. O problema de sua própria existência. O jeito que Léo falou sobre isso. Uma clínica ou algo assim. Ninguém precisa saber. E um pavor frio me invadiu. Este era o canto para o qual eu a havia encurralado. Um lugar onde ela sentia que sua única opção era apagar uma parte de si mesma, para facilitar as coisas para todos os outros. Marina. Eu disse. Minha voz suave. Esta é a sua decisão. Não a minha. Não a da mamãe e do papai. Sua. Você não pode fazer isso só para tentar consertar as coisas comigo. Mas é a única maneira. Ela insistiu. Sua voz subindo com um tom desesperado. Se eu fizer, você ainda vai me odiar. Mamãe e papai nunca mais vão falar comigo. E eu vou ficar sozinha com um bebê. Como eu vou fazer isso? Ela estava certa. Ela estava completa e totalmente certa. E o peso da minha própria crueldade se abateu sobre mim, pesado como uma mortalha. Minha vingança não tinha sido apenas para expô-la. Tinha-a despojado de todo o seu sistema de apoio, deixando-a sem escolhas viáveis. Eu queria machucá-la. E na minha raiva, eu tirei seu futuro. Meu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. Era uma mensagem de um número que eu não reconheci. Peguei-o. Aqui é a Melissa, mãe do Léo. Você pode me ligar, por favor? É sobre o Léo. Um nó de gelo se formou no meu estômago. Eu não pensava no Léo há semanas. Exceto como um covarde sem rosto. Não tinha ideia do que seus pais deviam estar passando. Olhei para a Marina. Seu rosto pálido e manchado de lágrimas. É a mãe do Léo. Eu disse. A cabeça da Marina se ergueu. Um lampejo de algo esperança? Medo? Em seus olhos. Saí para o corredor e disquei o número. Meu coração batendo forte. Alô? A voz de uma mulher. Rouca de exaustão. Melissa? É a Clara Miller. Clara. Obrigada por ligar. Ela parecia estar à beira das lágrimas. Desculpe incomodar. Sei que você deve nos odiar agora. Odiá-lo. E você tem todo o direito. Mas estou tão preocupada. Ele está bem? Perguntei. Um estranho instinto protetor surgindo até por ele. Ele está na Flórida, disse ela, ficando com a tia dele. Ele não fala conosco. Não fala com ninguém. Ele simplesmente fugiu. Disse ao pai que nunca mais vai voltar para Minas. Ele disse. A voz dela se quebrou em um soluço. Ele disse que essa coisa toda, o bebê, não é problema dele. Ele não quer ter nada a ver com isso. Ele disse que a Marina deveria apenas cuidar disso. Não é problema dele. A confirmação foi como um soco no estômago. O último e covarde prego no caixão. Ele se foi. Ele nunca mais voltaria. Ele lavou as mãos de toda a bagunça, deixando Marina se afogar nela. Terminei a ligação. Minha mente girando. Voltei para o quarto. Marina estava me olhando. Os olhos arregalados e questionadores. Ele está na Flórida. Eu disse. Minha voz neutra. Ele não vai voltar. Ele disse à mãe dele. Que não quer ter nada a ver com você ou com o bebê. Observei o último e minúsculo lampejo de esperança morrer em seus olhos. Foi uma coisa brutal e devastadora de se ver. Qualquer pequena parte dela que se agarrava à fantasia de que ele voltaria. De que ele assumiria. De que ele ajudaria se foi. Ela estava real e verdadeiramente, completamente sozinha. Exceto que não estava. Ela me tinha. O pensamento era aterrorizante. E naquele momento, de pé nos escombros de nossas duas vidas, eu tive que fazer uma escolha. Eu poderia deixá-la ali para lidar com as consequências sozinha, que era o que minha raiva me dizia que ela merecia. Ou eu poderia ficar. Eu poderia enfrentar as consequências de minhas próprias ações. As consequências de minha vingança brutal e pública. Olhei para minha irmãzinha, que agora chorava baixinho, os ombros tremendo com os soluços silenciosos e sem esperança de alguém que acabou de perder tudo. E eu sabia que não poderia ir embora de novo. O incêndio que eu comecei ainda estava queimando, e ameaçava consumir nós duas. Era minha responsabilidade ajudar a apagá-lo. Meu telefone vibrou novamente.
Uma chamada de um número desconhecido. Quase ignorei, mas algum instinto me fez atender. Alô? É a Clara Mello? Uma voz rápida e profissional perguntou. Sim. Quem é? Aqui é a enfermeira Patrícia, do Hospital das Clínicas. Estou ligando sobre sua irmã, Marina Mello. Houve um incidente. Ela desmaiou. Precisamos que você venha para o pronto-socorro imediatamente. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Desmaiou? O que isso significava? Olhei para a Marina, que estava sentada na cama, soluçando. Mas ela estava aqui, bem na minha frente. A linha do tempo não fazia sentido. E então, uma compreensão nauseante me atingiu. A ligação da mãe do Léo. Marina me vendo do outro lado da rua. Isso não tinha acontecido tudo hoje. Isso tinha acontecido antes. Antes de eu finalmente entrar em contato. Por quanto tempo ela esteve sozinha depois que ele a abandonou oficialmente? Por quanto tempo ela carregou aquele peso final e esmagador sozinha? A enfermeira no telefone não estava falando sobre agora. Estava falando sobre antes. A ligação era um fantasma. Uma mensagem atrasada. Uma peça final e horripilante do quebra-cabeça se encaixando. O momento que finalmente a quebrou. O momento em que ela atingiu o fundo do poço eu perdi. Eu estava remoendo minha própria raiva, enquanto minha irmã estava desmaiando na rua. As palavras da enfermeira não faziam sentido. Eu estava olhando diretamente para a Marina, sentada na minha cama, chorando. Ela estava aqui. Estava segura. Acho que a senhora ligou para o número errado. Eu disse, minha voz tremendo. Minha irmã está aqui comigo. Senhora. A voz da enfermeira era paciente, mas firme. Estou olhando a ficha de entrada dela. Demos entrada em Marina Mello esta manhã. Ela foi trazida de ambulância depois que desmaiou em frente à cafeteria. Seu contato de emergência era você. Esta manhã. O sangue sumiu do meu rosto. A cena se repetiu em minha mente com uma clareza horrível. Marina, encolhida sob o toldo. Seu rosto fino e pálido. O jeito como ela simplesmente desapareceu. Ela não apenas foi embora. Ela desmaiou. Alguém deve tê-la encontrado. Alguém cuidou dela enquanto eu virava as costas, servindo lattes. A ligação que eu estava recebendo agora não era um fantasma. Eu tinha entendido tudo errado. A ligação da mãe do Léo. Minha decisão de mandar uma mensagem para a Marina, isso não aconteceu dias atrás. Foi esta manhã. Uma série frenética de eventos comprimidos em algumas horas. Minha percepção do tempo distorcida pelo choque. Marina não estava na casa da Ashley agora. Ela estava no hospital. A garota na minha cama não era real. Era uma memória. Era um fantasma de culpa. Uma projeção da conversa que eu desesperadamente desejava que pudéssemos ter tido. Estou a caminho. Engasguei, desligando o telefone. A imagem de Marina no meu quarto piscou e se dissolveu, deixando apenas a cama vazia e o cheiro persistente do meu próprio shampoo. Peguei minhas chaves. Minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Minha mente era uma tempestade caótica de pânico e autorrecriminação. Ela desmaiou. Ela estava tentando me ver. Ela estava bem ali, e eu a deixei ir embora. A viagem até o hospital foi de 5 minutos que pareceram uma eternidade. Corri pelas portas automáticas do pronto-socorro. Meu coração batendo nos meus ouvidos. O ar cheirava a antisséptico e medo. Corri para a recepção. Minhas palavras saindo em um fluxo frenético. Estou aqui pela minha irmã, Marina Mello. Acabei de receber uma ligação. Ela foi trazida esta manhã. A recepcionista, uma mulher calma de meia idade com olhos cansados, digitou algo em seu computador. Ela foi transferida para um quarto no 3º andar. Ala de obstetrícia. Quarto 312. Pode subir. Obstetrícia. A palavra me atingiu como um golpe físico. O bebê. Claro. Agradeci-lhe entorpecida e corri para os elevadores. Meu estômago revirando. E se algo estivesse errado? E se o desmaio dela tivesse machucado o bebê? E se eu tivesse esperado demais para ajudar? Encontrei o quarto 312 e hesitei na porta.
minha mão pairando sobre a maçaneta. Respirei fundo e a abri. O quarto era pequeno e escuro. Marina estava deitada na cama do hospital, ligada a um soro intravenoso. Ela parecia incrivelmente pequena e frágil contra os lençóis brancos e engomados. Seu cabelo escuro espalhado no travesseiro. Seus olhos estavam fechados. Seu rosto pálido e imóvel. Por um segundo aterrorizante. Pensei que ela estivesse. Mas então vi a subida e descida lenta e constante de seu peito. Ela estava apenas dormindo. Puxei uma cadeira de plástico para o lado da cama dela e fiquei sentada ali, observando-a respirar. A raiva, o ódio, o desejo de vingança, tudo parecia tão mesquinho e insignificante agora. Tudo havia sido queimado pelo medo claro e aterrorizante de quase perdê-la. Olhando para ela agora, tão vulnerável e quebrada, eu não conseguia ver a garota que me traiu. Eu só conseguia ver a Marina, minha irmãzinha, aquela que eu deveria proteger. Uma médica entrou um pouco depois. Uma mulher de aparência gentil com cabelos grisalhos. Ela se apresentou como doutora Evans. Você deve ser a Clara, disse ela, me dando um sorriso caloroso e reconfortante. Fico feliz que você esteja aqui. Sua irmã estava perguntando por você quando acordou. Ela está bem? Perguntei. Minha voz mal um sussurro. E o bebê? Ambos vão ficar bem, disse ela. E senti uma onda de alívio tão poderosa que meus joelhos fraquejaram. Marina estava sofrendo de desidratação e desnutrição severas. Parece que ela não tem se alimentado adequadamente há algum tempo. A pressão arterial dela estava perigosamente baixa. Por isso ela desmaiou. Mas já a colocamos no soro. E seus sinais vitais estão se estabilizando. Desnutrição. A palavra ecoou a história da tia Carol, contando moedas para comprar pão e manteiga de amendoim. Não era apenas uma história. Era real. E o bebê está bem, continuou a doutora Evans, olhando para o prontuário. Batimento cardíaco forte. Ela está com cerca de 12 semanas. Por enquanto, tudo parece perfeitamente saudável. Mas ela precisa começar a se cuidar. Pelo bem de ambos. A médica saiu. E eu fiquei sozinha com a Marina novamente. Ela se mexeu alguns minutos depois. Suas pálpebras tremulando e se abrindo. Seus olhos, turvos de sono, encontraram os meus. Não havia medo neles desta vez. Apenas uma tristeza profunda e cansada. Você veio. Ela sussurrou. A voz rouca. Eu vim. Confirmei. Minha própria voz embargada de emoção. Não dissemos nada por um longo tempo. Não havia nada a dizer. As desculpas e acusações pareciam inúteis. Tudo o que importava era que estávamos ali, naquele quarto silencioso e estéril. E o silêncio entre nós não era mais raivoso. Era apenas triste. Eu ouvi o coraçãozinho, disse ela suavemente. Sua mão descendo para repousar em sua barriga ainda plana. Quando fizeram o ultrassom, era tão rápido. Uma única lágrima escorreu do canto de seu olho e traçou um caminho por sua têmpora. Era real. Estendi a mão. Meu movimento por conta própria. E cobri a mão dela com a minha. Sua pele estava fria ao toque. Foi a primeira vez que nos tocamos no que pareceu uma vida inteira. Me desculpa, Clara. Ela sussurrou. Seus olhos encontrando os meus. E desta vez, soou diferente. Não era a desculpa desesperada e em pânico de uma garota tentando evitar as consequências. Era a desculpa silenciosa e quebrada de alguém que finalmente entendeu a profundidade da dor que causou. Eu sinto muito. Muito mesmo pelo que eu fiz com você. Conosco. Eu sei. Eu disse. E para minha própria surpresa, percebi que acreditava nela. Eu também sinto muito. Marina. Sua testa se franziu em confusão. Pelo quê? Pelo que eu fiz na festa. Eu disse. A confissão com gosto de veneno. Foi cruel. Eu queria te machucar. E eu consegui. Eu não me importei com o que aconteceria com você depois. Eu estava com tanta raiva. Eu não me importei. E eu sinto muito por isso. Sinto muito mesmo. Ela começou a chorar então. Não os soluços altos e histéricos da festa.
mas lágrimas silenciosas e trêmulas de luto e alívio. Eu não soltei a mão dela. Apenas fiquei ali, segurando, enquanto ela chorava por nós duas. Não consertamos tudo naquele quarto de hospital. Não apagamos magicamente a traição ou a dor. As palavras "eu te perdoo" não foram ditas, porque ambas sabíamos que não era tão simples. O perdão não era uma palavra. Era uma ação. Era uma escolha que você tinha que continuar fazendo, todos os dias. E sentada ali, segurando a mão da minha irmã, eu fiz a escolha de começar. Quando ela recebeu alta no dia seguinte, eu a levei de volta para a casa da Sarah. Não a levei para o meu quarto desta vez. Levei-a para o quarto de hóspedes. Arrumei-o com lençóis limpos e lhe trouxe um copo de água. Era um espaço neutro. Um lugar para ela se curar. Separado dos meus próprios sentimentos complicados. A primeira coisa que fiz foi dirigir até a farmácia e comprar a receita das vitaminas pré-natais que a médica lhe dera. A segunda coisa que fiz foi ir ao supermercado. Comprei leite, ovos, frutas frescas, frango e legumes. Enchi a geladeira com comida de verdade. Enquanto guardava as compras, eu sabia que este era apenas o primeiro passo em um caminho longo e incerto. Naquela noite, fiz a coisa mais difícil que tive que fazer até então. Desbloqueei os números dos meus pais e liguei para minha mãe. Clara? Ela atendeu. A voz cautelosa. Oi, mãe, eu disse, tentando manter minha própria voz firme. Estou ligando sobre a Marina. Ela está bem? A preocupação imediata em sua voz foi um pequeno conforto. Ela está agora. Eu disse. E contei tudo a ela. Sobre o desmaio, o hospital, a desnutrição. Não exagerei. Apenas relatei os fatos, deixando que eles falassem por si mesmos. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir sua respiração, suave e trêmula. Meu Deus! Ela sussurrou finalmente. O som cheio da dor de uma mãe. Nossa menininha. Ela está ficando comigo agora. Eu disse. Mas ela precisa. Nós precisamos de ajuda. Mãe, eu não consigo fazer isso sozinha. E ela precisa dos pais dela. Vou falar com seu pai, disse ela. Sua voz ganhando uma nova resolução. Estou indo para aí. Qual é o endereço? Eu sabia que a batalha não havia acabado. Sabia que o orgulho do meu pai era uma fortaleza que não desmoronaria facilmente. Mas ouvindo a determinação na voz da minha mãe, senti um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, pudéssemos começar a reconstruir. Não apenas eu e a Marina, mas todos nós. O incêndio que eu comecei havia queimado nossa família até o chão. Mas agora, nas cinzas, alguns brotos verdes e teimosos estavam começando a abrir caminho em direção à luz. Minha mãe chegou menos de uma hora depois. Quando abri a porta, ela ficou na varanda por um momento, seus olhos procurando os meus, cheios de 1 milhão de perguntas para as quais eu não tinha respostas. Então ela me puxou para um abraço forte e apertado que dizia tudo o que ela não conseguia. Era um abraço de alívio, de arrependimento, de um amor profundo e dolorido que havia sido machucado, mas não quebrado. Onde ela está? Ela sussurrou no meu cabelo. Eu a levei para o quarto de hóspedes. Marina estava sentada na cama, parecendo pequena e nervosa. Quando viu nossa mãe, seu rosto se desfez, e ela soltou um pequeno soluço. Minha mãe atravessou o quarto em 3 passos rápidos e envolveu Marina em seus braços, acariciando seu cabelo, murmurando palavras suaves e calmantes em seu ouvido. Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui agora. Vai ficar tudo bem. Observando-as, senti um nó que eu nem sabia que estava carregando começar a se soltar no meu peito. Era disso que ela precisava o tempo todo. Não apenas da minha ajuda relutante, mas do amor incondicional de uma mãe. Minha vingança havia tirado isso dela. Agora, eu estava ajudando a recuperá-lo. Minha mãe ficou por horas. Ela não perguntou sobre o Léo. Ela não deu sermão na Marina sobre suas escolhas. Ela apenas sentou na cama com ela, segurando sua mão, perguntando sobre o bebê, fazendo-a prometer que comeria.
e dizendo a ela repetidamente que era amada. Quando finalmente foi embora, prometendo voltar no dia seguinte depois de ter uma conversa com meu pai, a atmosfera na pequena casa parecia mais leve, menos sufocante. A esperança havia entrado e se sentado. A conversa com meu pai, como minha mãe relatou mais tarde, foi uma batalha. Seu orgulho e raiva eram muros formidáveis. Mas a resolução da minha mãe, fortalecida pela visão de sua filha doente e assustada, era mais forte. No final, não foi uma reconciliação dramática e chorosa. Foi uma rendição silenciosa e relutante. Ele concordou, a contragosto no início, em deixar a Marina voltar para casa. Não porque a tivesse perdoado, mas porque, como minha mãe disse, ela é nossa filha, Roberto, e está carregando nossa neta. Não vamos abandoná-las. Então, Marina voltou para o quarto de sua infância. Foi estranho e tenso no início. Meu pai era rígido e formal com ela. Sua decepção uma presença constante e pesada na casa. Mas minha mãe era uma força implacável de cura. Ela cozinhava as comidas favoritas da Marina. Certificava-se de que ela tomasse suas vitaminas. Começou a tricotar uma pequena manta amarela. Lentamente, meticulosamente, ela começou a remendar nossa família quebrada. Eu não voltei para casa. E não voltei a morar com a Marina. Fiquei na casa da Sara e, eventualmente, nós e outra amiga encontramos um apartamento novo e maior juntas. O espaço entre mim e a Marina parecia necessário. Não podíamos voltar a ser como éramos, vivendo uma no bolso da outra. Nossas vidas completamente entrelaçadas. Muita coisa havia acontecido. Precisávamos de espaço para respirar, para descobrir quem éramos uma sem a outra. Mas começamos a construir algo novo. Eu ia à casa dos meus pais para jantar uma vez por semana. Sentava com a Marina na varanda dos fundos e conversávamos. Não sobre a traição. Não sobre o Léo. Falávamos sobre o bebê. Sobre seus enjoos matinais. Sobre seus planos de se matricular em cursos online na faculdade comunitária depois que o bebê nascesse. As conversas às vezes eram hesitantes, pontuadas por longos silêncios. Mas eram reais. Eram um começo. Uma tarde, fui com ela a uma consulta médica. Era a hora do ultrassom de 20 semanas. Aquele em que podiam dizer o sexo. Sentamos na sala escura e estéril, e observamos a imagem granulada em preto e branco aparecer na tela. E então ouvimos um som forte, constante e rítmico, o som de um coraçãozinho perfeito, enchendo a sala. A técnica moveu o transdutor sobre a barriga da Marina. E ali está a cabeça, disse ela alegremente. E uma mãozinha. Parece que está acenando para vocês. Marina riu. Um som genuíno e feliz que eu não ouvia há meses. Oi, bebê. Ela sussurrou. Gostariam de saber o sexo? Perguntou a técnica. Marina olhou para mim, os olhos brilhando. Eu assenti. Um nó se formando na minha garganta. É uma menina, anunciou a técnica. Uma menina. Olhei para a Marina. E ela estava chorando. Mas não eram as lágrimas de vergonha ou medo que eu me acostumara a ver. Eram lágrimas de pura e inalterada alegria. Naquele momento, observando minha irmã se apaixonar completamente pela pequena vida que crescia dentro dela. O último resquício da minha amargura finalmente se dissipou. Essa pequena menina por nascer não pediu por nada disso. Ela era uma espectadora inocente nos destroços que criamos. E ela merecia o mundo. Ela merecia uma família. Quando saímos da clínica, caminhando sob o sol brilhante da tarde, Marina parou e se virou para mim. Obrigada por vir comigo. Clara. Claro, eu disse. Ela hesitou por um momento. Depois estendeu a mão e apertou a minha. Eu sei que as coisas provavelmente nunca mais serão as mesmas de antes, disse ela, a voz suave. Mas estou muito feliz que você seja minha irmã. Eu também, eu disse. E meus próprios olhos se encheram de lágrimas. Apertei a mão dela de volta. Os meses seguintes foram um processo silencioso de cura. Meu pai lentamente se descongelou. A primeira vez que ele se referiu ao bebê como minha neta,
Minha mãe e eu trocamos um olhar de vitória silenciosa e lacrimosa. Marina floresceu, com o apoio de sua família. O medo foi substituído por uma confiança tranquila. Ela seria uma boa mãe. Todos nós sabíamos disso. Não houve notícias de Léo. Ele permaneceu um fantasma. Uma história de advertência. Às vezes eu sentia um lampejo de raiva por ele. Mas principalmente, eu apenas sentia uma pena distante. Ele fugiu da coisa mais difícil de sua vida e, ao fazê-lo, perdeu a parte mais bonita dela. Sua filha cresceria sem ele. Mas não cresceria sem amor. Ela estaria cercada por ele. A bebê, a quem deram o nome de Leoyen, nasceu em um dia fresco no início de fevereiro. Eu estava na sala de parto, junto com minha mãe. Fiquei ao lado da Marina, segurando sua mão, dizendo que ela conseguia. Assim como eu sempre fiz. E quando a enfermeira colocou aquela menininha pequena, gritando e linda nos braços da minha irmã, o mundo pareceu girar em seu eixo. Tudo a dor, a raiva, a traição, tudo se desvaneceu para o segundo plano. Tudo o que restava era este começo novo e perfeito. Meu relacionamento com a Marina é o que costumava ser. A confiança fácil e impensada de nossa juventude se foi substituída por algo mais cauteloso, mais deliberado. Há uma cicatriz ali, um lembrete do dano que causamos uma à outra. Mas cicatrizes saram, elas desvanecem, e o que estamos construindo em seu lugar é mais forte. De certa forma, é um relacionamento forjado não na inocência, mas nas chamas de um erro terrível. É construído sobre o conhecimento arduamente conquistado de que a família não é algo inquebrável. É algo que você tem que escolher reconstruir, peça por peça dolorosa, todos os dias. Às vezes, quando estou segurando minha sobrinha, seus dedinhos minúsculos enrolados em um dos meus, penso naquela festa de família, penso na garota que eu era naquele dia, tão cheia de raiva fria justa. Mal a reconheço agora. Eu queria vingança, eu queria justiça, mas o que aprendi, deitada nas cinzas da vida que queimei, é que às vezes, a coisa mais corajosa e poderosa que você pode fazer não é vencer, mas perdoar. Não por eles, mas por você. É a única maneira de realmente apagar o fogo.